Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. Em parceria com a Bayer, vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana. Bom, ao longo dos próximos dias, há expectativa ainda para algumas chuvas sobre a faixa mais central do Brasil. Nós estamos chegando ao final do mês de abril. A gente vinha falando dessa condição de chuvas mais regulares até meados do mês, mas que depois haveria possibilidade de ocorrência de algumas chuvas, porém muito irregulares. E é essa condição que a gente tem observado. As chuvas não cortaram de vez, na segunda quinzena de abril, mas elas já ficam sim um pouco mais irregulares. E se a gente observar nos mapas dia a dia, observem que existe essa condição para pancadas de chuvas, principalmente sobre áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, mesmo que de maneira irregular. E na região norte do Brasil, incluindo áreas do Tocantins, Maranhão, segue também com essa condição de pancadas de chuvas quase que diárias, porém com variação de volumes de uma região para outra. No oeste da Bahia, a gente observou algumas chuvas na última semana, muito irregulares, e a gente vai continuar observando ao longo desses próximos dias condições para que possam ocorrer algumas pancadas de chuvas, porém extremamente irregulares e de baixa intensidade. Mesmo em áreas do sul do Piauí, a tendência é de tempo um pouco mais aberto. Caso ocorram chuvas, serão também extremamente pontuais. Apenas nessa região mais norte aqui do Brasil, essa região mais do Mato Piba, mas incluindo muito mais Tocantins e Maranhão do que as demais regiões, é que há condições para chuvas também nessa virada do mês de abril e início do mês de maio. Mas são chuvas também irregulares, conforme a gente pode observar no mapa. Existe essa condição para pancadas quase que diárias, mas nós estamos falando de volumes variando em torno de 10, 15 milímetros, 5 milímetros em algumas áreas e alguns pontos apenas com chuvas que podem superar aí os 20, 25 milímetros em média. É claro que a gente sabe que um ponto ou outro pode chover melhor, mas em média os volumes previstos são baixos ao longo desses próximos dias. Na região sul do Brasil, a gente segue com uma condição de tempo mais aberto. A frente fria ela entrou ali pelo Paraguai, vai avançar pelo Mato Grosso do Sul, neste início de semana, vai ficar um pouco mais estacionado esse corredor de umidade sobre a faixa mais central do Brasil e, consequentemente, o sul do país, toda essa região mais centro-sul, segue com o tempo um pouco mais aberto, incluindo o estado de São Paulo, que só deve ter algumas chuvas na faixa mais litorânea ao longo desses próximos dias. E durante a primeira semana do mês de maio, observem que existe aí, no final da primeira semana, uma possibilidade de um novo sistema se formando, muito mais sobre o Paraguai, mas que leva também a algumas instabilidades para o Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, e esse sistema avançando novamente, levando mais instabilidades para as áreas também aqui de São Paulo, e conforme vai se deslocando aqui para o Atlântico, a gente vai tendo ainda alguma instabilidade na faixa central, mas aos poucos essa condição para chuvas já diminuindo de maneira um pouco mais significativa. Apenas na região norte do Brasil é que a gente tem uma segunda semana de maio ainda marcada pela possibilidade de algumas chuvas. Em relação ao frio, a gente vem relatando para vocês aqui que existe a possibilidade sempre na retaguarda das frentes frias, entradas de massas de ar polar que derrubem as temperaturas. A gente vai observar nessa virada de mês, já a partir desse início de semana, uma queda das temperaturas em toda a região centro-sul do Brasil, mas por enquanto nada de frio intenso que possa trazer alguma preocupação aos produtores, muito menos risco aí para ocorrência de geadas. A gente vai observar uma virada de mês um pouco mais fria sim, em toda a região centro-sul, Minas também com temperaturas que poderão ficar em torno de 12, 14 graus de temperaturas mínimas e toda a região sul do Brasil com temperaturas em torno de 10, 12 graus, alguns pontos, principalmente áreas mais serranas, com temperaturas entre 6, 8 graus. Mas, por enquanto, como eu mencionei, a gente não observa aí uma tendência de um frio intenso que possa trazer alguma preocupação aos produtores. Bom, por hoje é só. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, não deixe também de deixar o seu comentário. Por hoje é só e até a próxima. Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.